Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da Stay. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Felipe Schops. Ele que é CEO da Johnny Days, que por acaso também é CEO aqui da Stay. Ele que faz memes pela internet e tem um canal de geopolítico. O cara é completamente todos os mundos aqui. Schops, brigadão por ter aceitado o convite e queria que você começasse contando um pouco da sua história para quem não te conhecer, porque muita gente conhece já, saber quem você é. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de participar. Eu sou o Chops, tenho o nome de cerveja. Gosto de trazer essa leveza no meu dia a dia. Sou CEO da Johnny Days, da Stay, tem outras iniciativas também. E, cara, eu trabalho nesse mercado de URA, atendimento ao cliente, CX, há 12 anos. E é muito louco que a minha jornada ao longo desse tempo ela foi muito construída. Parece até que foi pensado, mas no final das contas não foi. Porque ao mesmo tempo que eu passei por todas as áreas de atendimento ao cliente, eu estava também atuando na área artística, de música, áudio e tal. Em algum momento, 2012 conectou tudo isso. Conectou minha experiência com áudio, com música, com comportamento, essa visão de toda hora estar programando um show, ter que fazer essa coisa que é meio empreendedora do artista. O artista ele é meio empreendedor, tem que montar tudo, engajar as pessoas. E aí me encontrei na URA. Eu ficava com dúvida, eu falei, mano, quem faz essas vozes desses robôs, essas coisas, como é? E aí um dia eu fui participar de uma entrevista e falei, putz, interessante. E aí comecei a trazer uma visão diferenciada de fora do que as pessoas faziam ali naquela época. E aí foi onde eu comecei a entrar de cabeça nesse mercado. E como é que foi essa jornada, né? Você começou em qual empresa, depois foi para onde? Como é que você foi empreender? Acho que é legal contar também esse pedaço. Cara, empreender eu sempre tive que empreender porque no Brasil você tem que ser muito criativo para sobreviver. Então eu sempre estava fazendo algum negócio, seja empreendendo como músico, tentando montar algum produto, ou vendendo trilha para publicidade. Mas eu entrei em 2012 no mercado de URA, numa empresa que chamava LM. Comecei lá fazendo URA, fiquei até 2016, 15, 16, eu não me lembro bem. E aí saí e falei, beleza, já concluí minha meta aqui, não quero mais trabalhar com isso. Quero voltar para música, já entendi que tem alguns desafios que vão ser difíceis eu superar, porque é muita questão política, aceitação. Isso eu vejo, isso eu passo até hoje, tá? De mercado mesmo. Às vezes eu quero trazer umas ideias, mas inovar é muito. Você tem que ser muito corajoso, porque você chega primeiro num lugar onde ninguém chegou, mas nem todo mundo está disposto a bancar o risco de chegar primeiro lá, entendeu? E. Ah, e foi isso. Tá. E como é que foi, então, conta a história da criação da Johnny, que é legal também, pro pessoal Tá. saber. A Johnny Days, esse nome Johnny Days vem da Ponte João Dias. Eu morava ali na Vila das Belezas, região ali perto do Capão Redondo, e eu cruzava a cidade para vir trabalhar para cá. E aí um dia eu tava no ônibus assim, não tinha esse negócio de a gente ficar no celular ali o dia inteiro, eu ficava só pensando, queimando cabeça. E eu tava ouvindo uma música do Racionais que fala: "O mundo é diferente da ponte pra cá". Fui garimpar, cruzei a ponte pra lá. Eu falei, cara, eu já tô aqui, já tinha saído da empresa, já tava empreendendo, só que as coisas não aconteciam. Eu falei, cara, eu tenho os mesmos contatos, mas nada acontece, eu preciso estar num lugar, eu preciso ter um local físico e tal. Aí eu falei com a Natália, cheguei um dia em casa e falei, aluguei uma sala. Ela, você é louco? Você acabou de se demitir e alugou uma sala, você vai pagar como? Falei, calma, vai dar bom, vai dar certo. Com certeza, eu vou fechar alguma coisa. E logo no primeiro mês eu fechei um projeto muito legal, bem grande, para agentes virtuais ativos que ligam para cobrar. Aí eu lembro que foi um casting muito grande, que eram quase 10 agentes de cobrança. Aí a Natália trabalhava, ela saiu do trabalho para me ajudar a fazer a gestão de tudo isso. E eu comecei fazendo tudo, na raça. Então eu fazia o comercial, eu fazia o financeiro, eu editava, eu gravava e eu morava no mesmo prédio. Então eu descia, subia o elevador, tomava banho, voltava pro estúdio e fui fazendo tudo isso. Então a Johnny Days, eu falo que é muito uma ponte, né? Foi cruzar a ponte para conseguir fazer o que a gente gostava. E eu sempre tive um propósito muito forte. Eu queria um atendimento da hora, legal, que fosse intuitivo. E eu sempre lutei por isso e luto até hoje. Legal. Então, e aí vamos concluir, né? E hoje a Johnny, depois de um crescimento bem grande, o que vocês têm hoje? Vocês têm os estúdios? O que vocês fazem de serviço? Conta um pouco mais. A Johnny começou
como um estúdio para dar voz para interfaces conversacionais. Sejam ela URA, eu comecei no nicho de URA, mas podia ser Alexa, podia ser o áudio de um metrô, de um elevador. Eu queria me especializar nisso e o meu propósito sempre foi esse, melhorar a experiência conversacional desses devices. Na pandemia, de repente minha empresa quebrou do dia para a noite, porque eu estava com o estúdio lotado de gente, estava gravando bastante cliente e de repente teve o lockdown, não podia mais vir ninguém. Só que como eu estudo geopolítica, e aí já trazendo um gancho da apresentação ali, eu tinha visto um discurso do Xi Jinping falando que eles iam ser a maior potência econômica, militar, até 2050. Achei muito estranho, eu falei, impossível. Quando você olha o PIB dos Estados Unidos e o PIB da China, eu falei, cara, só se acontecer alguma coisa igual aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que alavancou os Estados Unidos, enfim. Aí eu falei, vai acontecer alguma coisa. O que eu fiz? Eu digitalizei a empresa inteira. Automatizei todos os processos de edição, então assim, a gente não é um estúdio que tem uma ilha de edição. É tudo automatizado. O locutor gravou, já está editado. A gente passa por as pessoas que editavam antigamente, hoje elas fazem um trabalho de QA. E aí, para diversificar o meu portfólio, eu entendi que a gente tinha, todo mundo que trabalhou com a gente gostava muito das minhas ideias. Falou, poxa, você é criativo, você tem umas ideias meio fora da caixa e tem ajudado a gente. E aí eu entrei para essa área de capacitação e treinamento. Por causa da minha linguagem, eu consigo explicar algumas coisas muito complexas de uma forma bastante analogia, muito simples. E aí criei um treinamento há muito tempo atrás de meme, que era um treinamento que tirava a pessoa. Eu falei, cara, o cara chega lá, tá no primeiro emprego dele, no call center, igual foi a minha jornada, e ele tem que ficar numa sala 40 minutos sentado, ouvindo um monte de termo. Parece que ele tá vendo um termo jurídico ali. Ele não vai pegar aquilo. E ele vai errar na central. Aí eu falei, tem que ser uma coisa intuitiva, que tá no dia a dia dele, que fala a língua dele, que é o mesmo trabalho que hoje as URAs fazem, trazendo humanização para os canais de atendimento. Ah, reseta seu modem. Pô, beleza, eu entendo o que é isso, mas minha mãe não entende. Tem muita palavra em inglês, tem muita palavra que foge do dia a dia. E aí eu fiz essa migração, incluí esses produtos de treinamento, capacitação. Hoje a gente dá muito treinamento, seja presencial, então eu levo meio que uma batalha de MCs, assim, pra gente ter raciocínio rápido. Desenvolvi nesse meio tempo uma metodologia chamada CX on Design, que é o quê? A gente transforma a voz, tanto da URA quanto do operador, enfim, do projeto que a gente tiver, em música, para coletar os dados melódicos ali da voz e falar, putz, isso aqui pode melhorar essa experiência aqui. E a gente treina também as pessoas a ouvir o cliente. Pô, você tá falando com ele, tá ouvindo que tá um caos, você não vai ficar pedindo um monte de coisa para ele, porque ele não vai anotar. Ele vai falar, aham, tô anotando, e não vai. Então eu falei, cara, quando você perceber isso, sugere isso aqui. E aí a gente começou a trabalhar nisso e eu percebi que teve uma aceitação muito grande no mercado, deu certo, melhorou os números. Aí eu falei, pô, então é isso. E aí a gente ficou trabalhando tanto com a Johnny Days áudio para device, quanto com a Johnny Days fazendo todo esse projeto de capacitação de operador, treinamento, sempre tentando melhorar a performance das centrais. Em 2023 para 2024, eu decidi mudar tudo e separar as empresas. Transformei a Johnny basicamente num grupo e dividi a empresa em três. A empresa ali que faz os projetos mais voltados para a experiência ali. Corporativo, vamos dizer assim. Corporativo, mas linkando o que a gente quer vender, que é audiovisual. Então, assim, e aí eu dividi. E aí a Stay, como eu tava nesse negócio da internet, acabei viralizando ali em 2023, fazendo um meme e tal, comecei a pegar a manha de como fazer internet, a gente viu uma oportunidade e começamos a trazer muito influencer aqui pra cá. Então toda semana vem algum influencer gravar aqui, a gente tá com um podcast que tá bem legal, que é o Parece Terapia. Foi um podcast que, pô, em 3 meses a gente já tinha mais de 100 mil seguidores, os episódios estavam batendo milhões de visualizações, com muita gente relevante, dirigido apresentado pela Pamela Magalhães, que é uma psicóloga ali de mão cheia, e tá sendo uma experiência bem legal. E aí eu falei, cara, vamos entrar nesse mercado de podcast, porque as pessoas já pedem pra gente, porque a gente tem um estúdio, mas o estúdio de vídeo, ele era sempre um complemento, assim. Eu fiz mais porque, sempre eles pedem alguma coisa, vamos criar. Mas não era uma coisa, eu tinha um sonho de construir um estúdio. Não, eu tinha um sonho de tocar guitarra. Não de trabalhar com isso. Eu gosto de sair, de viver, assim. Eu entendo que daqui a pouco eu vou mudar o game da minha vida. Então eu preciso que esse game seja legal. Então eu sou movido a isso. Legal. Queria explicar ao pessoal também, ajudar a explicar, na verdade, que você explicasse, não eu.
o que é o trabalho do vui designer? Porque assim, muita empresa tem a pessoa que é um analista de processo, vamos dizer assim. Uhum. Então ela pega lá o processo que a empresa tem, melhora, reescreve um pouco, implementa, fala onde vai ter conexão com uma API. Ela faz meio que desenho do fluxo ali, uma coisa um pouco mais Sim. básica. Mas o que o vui design faz, que acho que é um complemento quando você vai fazer um robô de voz ou uma URA de voz, né? O que ele faz e como é que ele se complementa esse trabalho? Que é o dia a dia aí também. Cara, eu acho um trabalho, primeiro, eu acho um trabalho mega importante, que eu acho que é dali que vem a construção. Na minha visão, o vui design ele olha muito para os resultados dos dashes ali, retenção, como que tá a retenção, como que tá os relatórios de performance, baseado nesses motivos por ligar. Putz, tem bastante gente passando por esse ponto. O que tá acontecendo? Vai lá, faz uma investigação e a partir daí cria um fluxo para resolver esse problema, implementa uma tecnologia, humaniza essa questão da experiência. Na minha metodologia de CX on Design, a gente divide em 3 pilares, que é design de solução, design de navegação e design de experiência. Então eu penso assim, design de solução, quais são as tecnologias que estão embarcadas? Vai ter IA, não vai ter IA? Vai ter API? O que vai puxar? O que vai ter de autosserviço? O navegação é como o cliente chega do ponto A ao ponto B. Ele tá chegando, tá claro, tá consistente esse caminho. Tem algum caminho que não tá aqui, que a gente não tá vendo. E o design de experiência é como o usuário percebe toda essa navegação. Então, putz, o tom de voz tá legal, a experiência conversacional, porque eu nunca esqueço que call center, URA, Alexa, todos esses devices é voz. A troca é por voz. Então não dá para negligenciar. E aí eu vejo muito o mercado falando, ah, não, é só gravar, põe uma vozinha aí, grava qualquer locutor. Beleza, cara, você pode fazer isso. Só que você não tem aquela visão ali de quanto esse áudio impacta. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tem várias formas de você falar uma frase, e ela pode dar vários contextos. Por exemplo, eu não falei que ia pegar essa xícara. Eu não falei que ia pegar essa xícara. Eu não falei que ia pegar essa xícara. Então, assim, essas coisas na navegação, com muita gente passando, ele vai fazendo a pessoa acertar ou não o caminho. Também uma coisa que eu olho muito hoje, quando eu vou navegar, as latências. Eu participei, eu lembro que lá, quando eu trabalhava lá na LM, a gente ficava gravando o som dos tecladinhos, que todo mundo ouve lá os tecladinhos. Então eu gravava aquele som lá, pegava o microfone, depois tratava aquilo. E naquela época eu criei um processo de normalização de áudio, porque eu percebi que todas as interfaces tinham muito problema de volume. Eu falei, cara, isso aqui não tá certo. Aí eu dei uma ideia, falei, ninguém vai aceitar. Aceitaram, eu me ferrei, porque eu tive que fazer tudo, não tinha nada automatizado, e foi um projeto gigantesco para um grande player que está aí no mercado até hoje. E aí eu consegui fazer e deixar tudo no mesmo volume, tudo no mesmo padrão e trabalhar essa questão. Então, por muitos anos, acho que, sei lá, pode falar que eu fiquei 6 anos em estúdio dirigindo o locutor para melhorar. Falar, ó, se você falar assim, você consegue convencer mais por aqui, fica mais claro. Só que às vezes a gente aqui na Johnny, a gente é muito voltado para a questão do áudio, mas não do VUI. O VUI geralmente está dentro das empresas, está dentro de um player que desenvolve a tecnologia. E aí chega pra gente, aí o locutor fala assim, putz, mas esse texto tá duro, tá trava-língua. Então uma coisa que eu fazia muito era trazer o designer para ler o próprio texto na frente do microfone. Dele, caramba, Então, tá bom. diferente. E cara, isso é muito louco, porque quando você fala de design de voz, e você vê como é feito hoje os processos de construção, as pessoas escrevem o texto para ser gravado. Eu não gosto. Eu prefiro falar o texto, e aí, baseado no que eu falei, ele gera o que tem que ser gravado. Porque uma coisa é você escrever, você tá com viés de escrita, outra coisa é você falar. É muito diferente, porque quando a gente fala, a gente tem essas pausas, a gente repete várias coisas, a nossa linguagem não é linear. Quando você escreve, você fala, mas já falei essa palavra aqui, vou falar aqui embaixo. Uhum. Então isso vai deixando robótico, esse perfeccionismo vai deixando tudo robótico. E eu gosto sempre de trazer essa naturalidade, mas eu sempre esbarro num departamento que chama jurídico. Não, mas não pode falar isso, não pode falar aquilo, e aí, mas a comunicação, enfim. E aí a gente vai operando. Legal. Então, só para ficar claro, na verdade você pega uma interface de voz e você divide ela, você fatia em 3 camadas. Sim. Nessa sua metodologia. Uhum. E em cada camada eu vou ter um olhar para uma coisa. Seja para integração, seja para construir o diálogo de uma forma como você falou, né? Em vez de eu escrever e depois ler, eu falo e gravo aquilo, talvez transcrevo para ficar mais natural. Exato. E depois a parte da gravação em si. Porque eu acho que o perfil é diferente. O cara que está olhando para design de solução, ele tem uma visão muito de tecnologia. O cara ali que está olhando para navegação, ele está olhando muito para dash de
de URA, de vui, de call center, tá olhando muito. E o cara de experiência é uma pessoa mais artística. Você vai colocar essa pessoa artística pra fazer a mesma coisa, não vai dar certo. O cara vai tentar, mas ele vai falhar em alguma coisa. Eu falo, meu, o artista, ele tá muito mais relacionado a comportamento. Ele tá olhando comportamento, ele tá tentando dar aquela cara legal, assim, no negócio. E ele não vai, não, você vai engessar, você vai desmotivar ele. Ele não vai ficar, vai entregar sempre um negócio ali mais ou menos. E muitas vezes eu entendo também que o orçamento é muito baixo, a gente acaba a mesma pessoa fazendo tudo. Entendeu? Mas isso aqui não é culpa das empresas, eu acho que é mais uma questão de mercado. Ainda mais hoje, como você falou ali da geopolítica, a gente vive um momento de austeridade. Uhum. O CX hoje passa por um momento que eu acho desafiador. Porque tudo, redução de custo, redução. Aí quando você fala de experiência do cliente, muita gente não consegue associar que aquilo traz resultado. Acha que é só uma perfumaria, que deixa bonitinho. Não, não é deixar bonitinho. É o que eu falei, se você tem uma latência que demora 15 segundos, ela tá no mudo, as pessoas desligam e rechamam e faz um caminho diferente, se perde na sua URA e você vai ter uma rechamada baixíssima. Boa. Então você tendo esse olhar assim mais analítico, cada um ali no seu quadradinho, trabalhando integrado, dá muito certo. Agora, se tivesse que das 3 camadas, tivesse que juntar para uma pessoa fazer 2, a primeira e a segunda fariam mais sentido juntas e a terceira que é a mais que é muito diferente. Que é onde eu acho que a Johnny Days ela pluga em qualquer empresa que desenvolve isso. Eu falo, cara, a gente é muito aberto, cada cliente tem a sua linguagem, então nunca vai ser igual. Então eu atendo muito player que é concorrente. Eu atendo um monte de concorrente, igual você pegar, sei lá, uma pessoa que faz Pix. Você tem vários bancos que faz isso. Tipo assim, eles conseguem trabalhar, é só você garantir ali uma questão de segurança da informação, que é o que você não vê nos estúdios de música. Você chega lá no estúdio de música, o cara vai gravar. Já tinha um monte de estúdio que gravava URA, mas eram estúdios musicais, estúdio de locução, dublagem. Adaptaram para... Adaptaram, mas não tem escala. O processo, a visão é diferente. Então ele chega lá, tem aquele monte de hack de áudio top, assim, que deixa o som lindo, só que daí o cara vai mexer na mão. Gravou. No outro dia, o cara gravou uma banda, já tá tudo diferente. A gente tentou, eu não queria abrir o estúdio, porque eu tinha conseguido um emprego numa empresa, e aí eu comecei a trabalhar com alguns estúdios, falei, gente, não dá. Não dá, eles não têm essa visão, aí eu fui lá e criei a Johnny pra resolver esse problema. E aí o negócio deslanchou, assim. Não é que você abriu porque você queria ganhar margem do seu fornecedor, você abriu porque o seu fornecedor não conseguia entregar aquilo que você estava precisando, que era alguma coisa bem específica. Legal, legal. E Chops, hoje em dia a gente tem falado em IA, né? Muita deepfake e tudo isso. O que está acontecendo hoje no seu mercado? O que tem na ponta aqui? Eu sei um pouco de voice to voice, então eu queria que você explicasse o que tem de novidade do ponto de vista técnico que as pessoas estão adotando para ter uma... Eu acho que assim, a IA, se você entra no LinkedIn hoje, é sempre o meu discurso. A IA é uma ferramenta que veio para potencializar, não sei o quê, sempre aquelas mesmas coisas. Só que trazendo para a prática da experiência conversacional, eu vou te falar como eu acredito numa URA boa. Uma URA boa para mim é uma URA que já te identifica. Ela tem uma validação, quando eu falo daquele sound logo, que é um barulhinho que coloca, é como se fosse um verificado do Instagram. Entendeu? Aquilo... É o feedback na página web. Eu fiz um botão, cliquei, deu certo e aparece um verdinho aqui. Exato. Deu certo. Tá. Isso aí a gente resolveu um problema de um banco, que as pessoas ligavam, não sabia se tinha dado certo ou não. E aí eu coloquei esse barulhinho ali. Não, deu certo. Ouvi o barulhinho, deu certo. Melhorou o resultado. Mas falando um pouquinho do... Sim, claro. A parte toda de tecnologia nova, de voice to voice, do que tem legal. hoje de novidade. Então, como que as pessoas estão fazendo? Chegou as IAs e as vozes sintéticas. Gente, isso já existe há muito tempo, que é o TTS. E aí, o que ficou mais acessível? A clonagem de voz. Eu saí no Business Case 1 do MIT clonando a voz da Jojo Todinho em acho que foi 2020, alguma coisa, um projeto da Dominus, bem legal, que ela era pela Alexa. E foi um projeto que naquela época o TTS era muito caro. Não era acessível. Era caro e não era tão bom. E não era acessível. Era difícil, tinha que ter um contato e tinha que falar com sei lá o quê, um monte de gente, era muito difícil. E para fazer um teste de voz única, você tinha que pagar uma fortuna de setup, tinha todo Exato, muito difícil. E aí eu acabei fazendo na mão. Fui pegando as palavras e fazendo na mão, e aí quando ela saiu da fazenda estava pronto, mas conseguimos mais prazo, mandei minha equipe lá pro Rio de Janeiro, gravou e deu super certo. O que aconteceu que eu percebi? A galera começou a falar, não, pega uma voz aí, porque daí ela consegue conectar no GPT e te responder o que você quiser. Só que, cara, eu não quero conversar com uma IA.
Eu quero conversar com as pessoas que eu gosto. Eu não vou ficar conversando com um robô e não um robô de uma empresa. Se eu for conversar com o meu robô, é o robô que eu tenho aqui. Eu tenho um robô que, como eu estudo muito comportamento, eu tenho vários robôs. Eu tenho um robô narcisista, pra eu entender, porque todo mundo fala isso no TikTok. Ah, eu sou narcisista, não sei o quê. Eu falei, como é? E aí eu sempre vou treinando esse robô pra ele me dar várias especificações, assim, de comportamento, essas coisas pra eu entender. E aí as pessoas começaram a colocar essas vozes sintéticas. Eu acho que elas têm muito problema de entonação de pergunta, algumas coisas não ficam muito claras, é sempre aquela voz ali que você percebe e mata a experiência sonora, eu não gosto. E é o que você falou ali atrás, né? Às vezes só uma entonação errada, a pessoa é para responder alguma coisa, para falar, é para esperar, então você Não. perde a pessoa na E hora o que naquele ninguém momento. percebe é que, assim, num prompt de áudio, quando o locutor erra, a entonação não tá legal, eu gravo o prompt de novo. É muito rápido. Agora, num machine learning de manhã, eu tenho que treinar aquele modelo de novo. Muito mais horas de gravação, é muito mais custoso. Esse mito de que a IA é mais barata. Não, ela não é mais barata. Isso é um mito. Mas ela tem vantagens. Então, como que eu equalizei essa conta, né? Falando de novas tecnologias. Eu criei um hub, né? A Johnny Days ela está se tornando um hub de voz, onde você tem as 3 opções, que é a opção da URA tradicional, que você gera os prompts, a opção da inteligência artificial, onde eu crio uma voz única para essa pessoa, uma voz que não existe, e ele pode conectar essa voz, seja digitando um texto e gerando um TTS, ou ele pode também usar essa voz puxando direto de uma API. E o Voice to E seria o Voice, TTS. só que o Voice to Voice, que é um produto que a gente tem aqui, ele não muda só a roupa da voz, ele muda a direção. A gente fechou um projeto agora muito legal, que eles tinham amado a voz de um locutor, mas eles não gostavam da direção. Quando você fala direção, só para deixar claro para as pessoas, o que que é direção? A melodia vocal, a forma como fala, eles achavam que estava muito comercial. Aí eu fiz um trabalho de direção com o locutor. Ou seja, essa pessoa falando normal, assim, numa conversa, eles gostaram da voz. Gostaram Quando da ele ia voz. gravar, não ficava bom. Ficava muito comercial. Tá bom, tá bom. Não ficava natural. Uhum. E eu tentei, só que o locutor, ele tinha muito vício de mercado, que é o que acontece. Falei, Fazer muita beleza. propaganda, talvez, É, rádio. E já tava muito enviesado comercialmente. Aí eu falei, cara, então beleza. Então a gente colocou uma pessoa aqui, artista, pra fazer a direção e usamos aquela voz. Aí os dois ganharam. Porque daí você trocou tanto a voz do machine learning, tipo assim, você tem uma voz, aquela voz que você quer, mas você tem uma entonação diferente. Então, por exemplo, eu posso ter é como eu vejo a Johnny daqui a um tempo. A gente vai ter um lugar cheio de atores de voz para fazer esses momentos específicos. E, obviamente, em alguns momentos, a IA, ela vai puxar via API. Só que esses locutores já fazem o treinamento dessa IA. Só para Entendeu? deixar então claro. Eu vou ter uma voz única que sempre vai ser igual, sempre vai ser a Sim. mesma voz. Daí vamos supor que eu sou o locutor da segunda-feira. Eu venho aqui e gravo 10 frases. Sim, Daí e a gente é profissional, então a gente sabe entonar direito. sim, Tá? Vou por aí. Aí vem você na terça-feira e grava mais 10 frases para essa mesma empresa. sim, A empresa vai receber 20 áudios iguais. Porque a gente conseguiu fazer essa locução de voz, esse coach de voz aqui junto com o locutor, que sou eu, e eu vou gravar de uma maneira, apesar de ser minha voz diferente da sua, a gente vai mudar só o look and feel, não sei como chamaria isso. Ó, eu vou dar um exemplo muito prático. Tá. Eu toco guitarra. Tá bom? E aí eu lancei um pedal de guitarra. O pedal de guitarra tem um pedal de delay, que é a repetição, que ele fala tá, 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 tá. Tem um reverb, tem um flange, faz vai dando vários efeitos. Só que o sinal é sempre o mesmo, mas eu troco o som. É como se eu tivesse uma pessoa e vou trocando a roupinha da voz. Perfeito. Por exemplo, eu não pegava locução porque o meu timbre não era muito comercial, porque eles queriam. Mas agora eu tenho a opção de ter vários timbres. E você sabe fazer E eu sei fazer a entonação. entonação, então você... Só que assim, tem um desafio de você fazer entonação de voz feminina. Porque você tem que ter os trejeitos. Lembra que eu falei da melodia vocal? Mesmo, então, se um homem gravar uma voz feminina, tipo, se eu gravar uma voz feminina, não vai ficar bom. Vai ficar uma voz neutra. Porque você vai ter um input masculino, mas uma textura sonora feminina. Pra ficar feminina, ele tem que falar igual uma mulher. Então ele tem que ser um ator mesmo, assim, pra poder chegar Tá. nessas entonações, senão não fica igual. Então, existe diferença? Eu não sabia que existia essa Existe. diferença. Eu achei que era só o timbre da voz. Não, existe. Por exemplo, olha o jeito que você fala e o jeito que eu falo. Se a gente colocar um filtro na nossa voz, ainda vai parecer duas vozes diferentes.
Mesmo filtro, Mesmo filtro, mas as vozes são não diferentes. fica igual. Porque a melodia vocal é diferente. Ó, se eu parar de falar minhas palavras, fica nananana, Mais nananana, monotônico. nananana. Tipo, isso é uma melodia, vai fazendo assim. Então isso tem muita diferença. Tá, mas eu não consigo ser. Eu posso ser, se eu for profissional, eu sou treinado a. É o que a gente faz. Você tem um padrão. Então a gente treina em cima da persona daquela marca. Então vamos supor, eu tenho aqui os atores de voz, certo? Eu vou treinar ele para essa persona. Então você vai ter um pack de voz muito mais robusto, porque daí você liga na URA, você pode, por exemplo, na hora que ela puxar para um TTS em tempo real via API, eu treinei com essa voz o que a gente definiu ali. Então ela vai puxar, quando mudar para o prompt, porque eu acho que tem que conduzir a navegação, a URA não é um espaço ali também para a galera ficar conversando solto, ele conduz a experiência, fica tudo flat, tudo no mesmo modelo, entendeu? Puta, que legal, que legal. E a adoção disso, eu imagino que teria sendo bem. Então, cara, quando a gente colocou, a gente vendeu um, vendeu dois, quando eu vi, todo mundo tava querendo isso. Só que as pessoas, hoje, o mercado tá muito assim, IA qualquer um faz. Não é? É que parece que IA é uma coisa só, uma coisa única. É um Todo mundo, bloco. você deve passar por isso, né? Joga numa IA, ela faz, não, ela não faz, ela vai gerar só ali o resultado, mas, por exemplo, o machine learning, a gente tem uma linguística de corpos específica para treinar para aquilo ficar natural. Para ele dar as entonações que a gente precisa. Por exemplo, vou treinar um fluxo de cobrança. Cara, cobrança é muita pergunta, é muita negociação. Você tem que ter um feeling ali, você tem que ter cuidado. Eu não vou treinar, eu vou pegar um TTS genérico, igual a galera tá fazendo, e jogar num fluxo de ouvidoria e num de comercial, não casa. Comercial tem que ser uma coisa mais. O ouvidoria já é um negócio que a pessoa já tá tritada. Você tem que ter uma sensibilidade, mais ouvir do que falar. Então, é diferente os modelos de treinamento. E a gente conseguiu unificar tudo isso. Parece complicado, mas é muito fácil, na verdade. Eu acho que é até mais fácil do que antes. Porque a gente tem mais ferramentas agora. Não é que, acho que não é que é difícil ou fácil. Se você não tem esse conhecimento, esse entendimento todo em separar em várias camadas, se você não pensar nas diferentes camadas da maneira correta, eu faço bem a primeira, mas não faço tão bem a segunda, o resultado final não fica bom. Não. E às vezes você não sabe nem falar por quê. Uma pessoa normal, né? Você óbvio que Sim. sabe, mas... Puta, não tá bom por quê, né? Por que essa aplicação é tão bacana e essa aqui, mais ou menos? Exato. E aí, quando eu levo isso para as empresas, eu sempre, não, bota uma vozinha aí, é só, as pessoas não estão muito preocupadas com a experiência do cliente. Tanto é verdade isso que se você ligar nos atendimentos, você vai ver, você vai ouvir. É uma voz sintética, tô falando com um robô. E eu acho assim, você terceirizar o seu bem mais importante, que é o seu cliente, simplesmente jogar num robô ali só porque ele vai tá colocando uma IA para você fazer o post no LinkedIn, acho loucura. Eu não faria isso para minha empresa. Sim, sim. E como é que tá o uso principalmente da parte de voz, tá? Sem ser na URA. O que você tem feito de projetos? Eu sei que tem Alexa, mas o que mais assim que você pode contar de coisas diferentes que você tem feito? Cara, fiz um podcast que chama Dog Voice, tá no Spotify, que é um podcast para cachorro, com frequência adaptada para audição canina e é um podcast em 8D, binaural. A gente tem um microfone binaural que ele capta diferente. Sabe? Você põe ele no ouvido e o microfone tá aqui. Então você vai andando, você vai sentindo as coisas passando, assim, é muito legal essa experiência. E aí esse podcast, ele tem a frequência adaptada. Eu faço um corte de frequência aonde começa. Sabe aquele apitinho de cachorro quando você apita? Sei. A gente não ouve, mas ele ouve aquilo. Cada ser vivo tem a audição de um jeito. Até a gente, se eu pegar e fazer o teste, eu gostava de fazer isso na frente do cliente, mostrar. Tinha pessoas que ouviam até, porque assim, teoricamente a nossa faixa de frequência vai de 20 Hz a 20 mil kHz. Do humano. Tá. Só que a gente não ouve tudo isso, entendeu? Por exemplo, porque ali tá muito grave, você não ouve, você mais sente. E no agudo, chega em 16, você já não ouve mais, mas tá lá. E isso é muito perigoso, porque se você pega, por exemplo, já trazendo um pouquinho de geopolítica, a síndrome de Havana, o que é? As pessoas da embaixada dos Estados Unidos, né, em Cuba, estavam ficando doentes, eles estavam desconfiados que era uma frequência sonora que estava vindo de algum lugar, que estava danificando o cérebro das pessoas, eles estavam ficando doentes, e isso é real. Isso é real, isso acontece. Se A você gente não ficar escuta, mas impacta na gente. Não, tá lá. Você não tá ouvindo porque você já ouviu música alta pra caramba. Tá. Que foi uma coisa que eu percebi muito antigamente. A música, olha pra você ver a diferença. Antigamente tinha dinâmica. Você tava a música tocando, aí você pegava, dava uma pausa, ia subindo, não sei o que. A música, ela respirava. Ela oscilava, assim. Hoje não, cara. Hoje a pessoa pega essa música, joga um compressor. O que o compressor faz? Ele aumenta
o que tá baixo e abaixo o que tá alto. Deixa tudo homogêneo. Pra ficar aquela música alta. E eles colocavam um padrão de 0 dB. E empurrava aquilo ali o máximo. Então, cara, é uma música que ela tá lá constante, só que ela tá tudo muito alto. Só que você não percebe. Você vai consumindo. É gostoso de ouvir na primeira vez, mas dá fadiga auditiva. Isso que eu ia perguntar, porque tá toda hora atingindo o mesmo... Não tem dinâmica. Essa é a grande diferença do... E ontem eu tava explicando pro Patrick ali uma coisa bem legal. Eu fiz o efeito do vinil em real time no Pro Tools pra ele ver como que era. Que ele vai... Pensa assim, o vinil, ele tá rodando, então o negócio vai oscilando. Uhum. Ele não vai só oscilando ali a velocidade, ele vai oscilando o pitch. O pitch é a entonação, se a minha voz tá uma oitava acima ou abaixo, e ele vai oscilando entre os comas ali, que é antes do meio tom, ele não chega nem a meio tom, é muito pouquinho, ele dá aquele negocinho, aquela coisa Mas oscilar é gostosa. gostoso porque você evita ficar batendo na mesma tecla sempre. Exato, dá mais dinâmica. Então, essa é a experiência. Por isso que você tem um monte de gente hoje que ainda compra vinil, que prefere essa experiência, porque eles não querem mais ficar ouvindo aquela fadiga auditiva. E outra, muito louco isso, porque é um modo de consumo de arte e música. Antigamente a gente tinha pouco entretenimento. Hoje a gente tem muita coisa, a gente é bombardeado toda hora por Celular vídeo, por tudo. Eu tô numa campanha minha contra a dopamina rápida e barata. O Instagram, quando eu tava viralizado, eu fazia vídeos de 1 minuto e meio. Mudaram a política, destruiu o meu engajamento porque tinha que fazer vídeos de 30 segundos. Eu não fiz. Falei, eu não vou fazer. Eu sei que isso vai fazer mal para as pessoas acordam, já pega o celular. Sabe, eu tô fazendo um exercício de que, cara, eu vou fazer trajetos curtos, eu não levo o celular. Vou na padaria, deixo o celular em casa. Pra evitar esse... Mas se acontecer, cara, se acontecer porque tinha que acontecer, eu não posso controlar o mundo. Cara, se tiver que acontecer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer bebendo água. Sim. Agora, eu fiquei curioso uma questão de música, né? Tem um... Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Quando a gente é menor, ou se eu vejo criança, as músicas infantis, elas são mais simples. De ritmo, talvez, ou de repetição. É uma coisa mais simples. E criança gosta desse ritmo um pouco mais simples. Em teoria, quando a gente ia ficando mais velho, a música ia sofisticando mais. E aí as pessoas gostavam, talvez, de música clássica, que era uma música bem mais sofisticada. Eu não tô nem defendendo se é bom ou se é ruim, tá? Uhum. E aí, quando você me contou esse lado do monotônico, por que antigamente as pessoas iam amadurecendo esse gosto musical, ele ia ficando mais complexo, e hoje está se gostando da coisa um pouco mais infantil, talvez? Eu acho que isso tem uma questão social. Pensa comigo, antigamente a gente não tinha internet, a gente até fez um artigo no LinkedIn falando, será que a gente teria um Einstein hoje, com tanta distração? O cara, quando tá lá pra ter uma ideia, ele viu um meme que mudou a ideia dele. Ele não consegue finalizar, ele tá exposto, a gente não foi preparado pra estar exposto a tanto tipo de informação. Então, antigamente, o cara, e é muito louco, se você for ver as grandes bandas, elas sempre estouram no primeiro disco. Porque é um monte de vivência experienciada que leva o cara a fazer aquela obra que muda gerações. E aí depois, logo que ele faz o primeiro sucesso, ele tem que manter. E aí ele vai no que tá dando certo. Ah, eu fiz isso aqui, ele já não é mais ele já não tá mais pensando artisticamente, ele já tá pensando em resultado. Que é o que eu acho que acontece nas URAs. Quando a gente analisa só dados. Eu falo assim, o GPT é treinado com dados, com treinamento de internet. Mas eu falo, o GPT é muito treinado hoje com o que a galera posta no show. Mas ele não é treinado 40 minutos com o áudio da fila, do que a galera tava falando na fila antes de chegar no show. Então, trazendo um pouquinho para dados. Hoje eu vejo que a gestão de URA, dessas coisas, ela é muito, olha, como que tá esse motivo por ligar? Muita gente passando por aqui. Vai lá e fala assim, se a gente fizer isso aqui? Eu tenho uma visão contrária. Eu falo assim, cara, o Steve Jobs, quando foi fazer, ele viu a filha dele com o Walkman e perguntou, cara, por que você usa isso? Como que é a experiência disso? Ele viu que era um bagulho grande, que tinha limitação de música. Ele falou, cara, vou fazer um negocinho pequeno que tem todas as músicas do mundo aí. O cara ficou olhando indicador, cara. Eu acho que, assim, muitas vezes a construção, esse momento que eu falei, é a mesma coisa da banda, ele vem desse momento de você olhar uma coisa mais do ponto de vista de comportamento, e aí depois você vai consultar os dados e falar, putz, mas beleza, agora eu tenho a ideia, é isso. Será que isso tem aceitação? Aí você vai lá e consulta. Mas eu não gosto de colocar sempre, eu falo que é fazer engenharia reversa. Eu tenho muito essa visão, assim. É que é complicado, Polêmico. né? Não, é polêmico e complicado, mas eu concordo com a sua visão. Eu tava vendo uma menina que é muito boa de marketing falando, e a primeira coisa que ela prega é, galera, quem vai trabalhar com marketing tem que conhecer de arte, estética, música,
tem que se inspirar em outros lugares. Não adianta você pegar uma aulinha, pra você fazer uma campanha de marketing, ABC, segue isso. Você nunca vai estourar. Porque fazer eu vejo que assim, muita gente muito criativa criou coisas novas, criam-se coisas novas. Vem uma outra pessoa que também é bacana, tá? Eu acho bacana. Sim. Pega aquilo, entende aquele artista e cria meio que um framework. E aí a maioria das pessoas pega, porque é mais fácil, né? Pega o framework pronto e começa a implementar aquilo. Isso vale pra um monte de coisa. Eu vi isso acontecer com bot. Com tudo. Com tudo eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o mercado tende a maturar sim. Mas o que você está dizendo é, não pegue o framework e vai seguir. Tudo bem, você pode fazer isso, é um caminho. Olha pro comportamento, pô. Mas vamos olhar para fora, vamos esquecer um pouco tudo isso e vamos pensar quem vai fazer o novo, quem está na fronteira. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, eu sou essa xícara aqui, certo? E a gente tem o GPT ali. Ali eu tô botando treinamento, dado. Como que eu treino o humano? Com experiência. Se eu sou um cara que eu só faço o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho, eu tô sempre pensando na interface, pelo que eu tô vendo de recorte, que as pessoas... Eu sou limitado, minha conversa fica pobre culturalmente. Eu tenho poucos assuntos. Então, como que eu fiz isso? Eu ia fazer uma outra faculdade, né? Falei, não vou fazer, vou ficar 2 anos saindo. O mesmo investimento que eu coloquei um budget pra mim ali, falei, cara, eu vou sair, vou pras baladas, vou viajar, vou fazer vários rolês, mas eu vou fazer muito e eu vou fazer estruturado. Então, cara, eu vou... com outro olhar também. Com outro olhar. Então, eu vou pros rolês, eu vejo como que eles estão fazendo, eu tenho vários vídeos aqui, como que eles estão fazendo meio de pagamento hoje em balada, como que é isso aqui em São Paulo, como que é em Natal, como que é em Recife, como que é no Rio Grande do Sul, como que é em Curitiba. E eu tenho rodado o Brasil inteiro, olhando esses comportamentos. Aí eu vou lá, teste de usabilidade, né? Que é uma coisa que a gente vai lançar agora na Johnny, nossa sala de teste de usabilidade. Porque tá todo mundo migrando as interfaces, mas ninguém tá testando, eu vejo. Vai lá, coloca, vê, depois pelo dash. Não, mas você tem que pegar, coloca o usuário. Eu sou um cara que eu sempre ligo na URA. Eu quero saber como a minha URA tá, eu vou ligar, cara. Eu vou ligar, eu vou tentar chegar. Lembra o design de navegação? Eu quero saber se eu consigo realizar aquela tarefa e chegar lá. E como que eu vou chegar lá? E muitas vezes eu não consigo. Eu ligo, eu falo, cara, é batata. A Yasmin fala muito isso. A gente liga na URA e a gente pega um erro. É toda vez. Eu falei, cara, isso devia ser o default da operação de VUI. Ligar. Uma equipe só ligando na URA, até para validar, porque muitas vezes o programador ali eu já passei por isso, uma vez eu tive uma situação que a locutora faleceu. E, cara, foi muito tenso, um clima tenso, assim, acontece porque a gente é humano. Tem esses riscos também, as pessoas acham que as pessoas não ficam doentes, muda o tempo, minha rinite já ataca, eu já começo a... E aí a gente precisava fazer uma migração de voz, né, porque não ia ter mais atualização. Quando a gente foi falar, como que faz isso? Pega tudo que está no spec, na especificação técnica do device e vê se está no ar. Aí a gente descobre que o programador, para não pedir o estúdio para fazer mais rápido, foi lá e ele mesmo editou no Audacity. E não batia. Não batia, a gente não achou nada. Aí foi uma loucura, foi caótico, mas eu consegui, eu liderei esse projeto, tanto que até um chefe meu falava, pô, você tinha que colocar isso como um case. Eu falei, eu não quero nem lembrar desse episódio, pra mim foi traumático. Eu lembro que quando eu fiz a virada da URA, eu fiquei com um HD, eu levei um HD, falei, esse HD é o de rollback. Se der errado, você volta pra cá. Se der certo, você só muda o endereço da sua pasta pra essa aqui, entendeu? E vamos ver, e vamos testar. E aí eles faziam esse teste de usabilidade, colocava o usuário pra ele mesmo ligar e ver. E aí é muito louco, porque daí você vê assim, cara, mas isso aí tá na cara, é óbvio. É óbvio pra você, não pra ele. E é isso que eu tenho aprendido com o comportamento, de ir pra rua, ver, senão eu não tenho bagagem. Até uma pessoa que eu gosto bastante, que conviveu comigo, falou assim, ô Fê, quando eu tava muito focado, não tava saindo, ela falou assim, o seu papo tá chato. Você só fala de trabalho, só fala da mesma coisa, você não tem assunto. Aquilo me pegou, cara. Me pegou, eu falei, não, tá certo. É isso que artistas, alerta da Defesa Civil, de chuva. E é louco, né? Porque daqui a pouco, daqui 2 anos, você vai ver que você vai receber alerta da chuva, daí você vai receber alerta, porque a galera não resiste, sempre tem que botar uma propaganda junto. Viu que o canal é aceito, a galera vai lá e bota na URA, é o chute na cabeça da URA. Você liga na URA, o cara já te chuta. Usa nosso app, vai pra lá. Pô, mano, você já parou pra perguntar se eu já não fiz esse caminho? Você já chega me tirando, eu chego na sala, o cara já pede pra eu sair. Eu defendo muito com nossos clientes, e aí é engraçado que a maioria concorda, porque é óbvio que eu vou falar aqui,
mas na hora de implementar sempre tem dificuldade porque tem outras áreas externas que começam a fazer pressão. Então eu falo o seguinte, gente, quando eu tenho um problema e eu ligo em algum lugar, eu estou focado no meu problema. Sim. Primeira coisa que eu quero é colocar o problema para fora, sentir que eu consegui transmitir o meu problema. Primeiro. Segundo legal, Matheus, entendi seu problema. Então um feedback que você entendeu. Terceiro, consigo tratar o seu problema aqui. Porque tem outra coisa, o cara começa a me atender, me perguntar. Então, depois que ele captura tudo, então, só isso aqui só na loja. É só no chat, sei lá, em qualquer lugar que não seja o canal que eu tô. Então, assim, terceiro, consigo resolver por aqui. A hora que eu tenho esse momento, eu tô tranquilo. Eu já enderecei meu problema, o cara entendeu e ele vai conseguir resolver. Sim. Aí, se ele quiser falar assim, Matheus, enquanto eu procuro aqui, aproveita e clica no Reclame Aqui, aproveita e faz outra coisa, eu já tô em outro momento. Sim. Eu já tô tranquilo, porque eu sei que eu tenho que esperar de qualquer jeito, estou escutando alguma coisa enquanto eu espero. Então eu acho que as empresas pecam muito nesse ponto, que é uma besteira que é colocar lá em cima e Eu não acho, adianta nada. cara, eu acho loucura, eu acho falta de educação. Também. Eu acho falta de educação. O cara chegou na sua casa e pediu pra ele sair. Acho falta de educação. E as pessoas, não, mas tem que colocar porque já tem que avisar. Não, calma. Resolve o problema. Primeiro, ouve, resolve o problema. No final, resolvi seu problema, resolvi, tá? Esse ponto aqui, da próxima vez você consegue fazer aqui. É super fácil, é assim, assim, assado. Mas as pessoas não fazem, aí tem que seguir a regra de NPS, não sei o quê. E eu sou um cara crítico do NPS. Acho que a gente já teve esse papo em algum dia. Mas eu acho que é a mesma coisa de você ficar avaliando o Uber 5 estrelas, só pra não ferrar o dia do cara. Entendeu? Putz, eu falo isso toda reunião, cara. Eu falo, as pessoas ficam olhando ali, só que às vezes o brasileiro é assim, ele é mais humano, não sei o quê. Com certeza o NPS aqui deve ser maior que em outros países. E aí, o que acontece? Você vai lá e dá 5 estrelas pra não ferrar o cara. Ah, não, deixa, o cara já tá, putz, tá num... É difícil, a gente vê nas notícias quanto é difícil essa profissão. Só que o cara que tá olhando dados tá achando que tá tudo bem. Pô, tá todo mundo dando 5 estrelas, só que na verdade, cara, tem um comportamento ali que tá dizendo outra coisa. E como que você mede? Porque é difícil você pegar essas sensibilidades. Por isso que eu gosto de estar na rua. Ando de skate, tô lá na Roosevelt, vou andar no Gabaú, eu vou pra todos os... Cara, esses dias eu tava na Faria Lima aqui, falando com investidores, fundos de investimento, esse pessoal, mas no outro dia eu tava ali no Capão, andando de skate, curtindo um reggae, um samba. Você conversa com as pessoas. Eu converso, eu amo conversar. Não adianta você ficar só indo e não... E a Natália fala, pô, você fala demais, não sei o quê. Eu falei, cara, meu trabalho é isso, eu crio conversas. Sabe? Não. Eu preciso entender de comportamento pra saber, por exemplo, eu vejo muito, eu observo muito meus filhos. A minha filha faz tudo por comando de voz, porque ela não sabe escrever. Ela tem 5 anos, então ela vai ver o desenho dela, que a gente deixa limitado. Ela só tem 1 horinha ali pra ficar no iPad, no YouTube Kids, e ela procura tudo pela voz. E eu falo, caramba, inclusive a Alexa, olha que legal, a Alexa melhorou a dicção do meu filho. Porque ele precisava começar a pedir coisa, todo dia ele pergunta coisa pra Alexa, ele pergunta assim, Alexa, qual vai ser a temperatura do dia? Pra ele saber que roupa de uniforme ele vai colocar, se vai chover, se vai fazer frio, sim. Ele faz isso todos os dias. Só que a Alexa não entendia ele. Ele tinha um pouquinho de problema de dicção, e aí conforme ele foi conversando, foi melhorando, porque ele entendia que se ele não falasse certo, ela não ia responder. Então, olha o benefício disso para um problema de fala, entendeu? Às vezes a gente, pra uma cagada que os adultos fazem, né? Ai, que bonitinho, quando fala errado. Ou, não, eu entendi o que você quer isso. Você facilita para a criança, é ruim. Porque você não força ela a querer melhorar. Minha filha também, ela tinha dificuldade. Ela, papai, pede você. Eu falei, eu não vou pedir pra Alexa. Pede você, que ela queria alguma música, né? A gente não usa. Ela não usa muito, mas pra pedir música ela usa. E aí, não pede você. Não vou. Eu falei, então tá bom, então fica sem música. E aí, com o tempo, ela foi e ela melhorou bastante também. Não melhora? Eu acho, verdade. Cara, eu não tinha dado clique, eu acho, assim, a Alexa, ela é muito subestimada. Assim, quando ela começou, qual é o problema dela? Ela pensa que ela era só uma boca. Ela não tinha inteligência. Com a chegada da IA generativa, ela pensa e ela pode falar. Então, você consegue fazer. A gente fez muito projeto de Alexa legal, assim, para vários players grandes. Hoje eu não vou falar nenhuma marca de cliente, assim, por conta de NDA, essas coisas, mas a gente fez muito projeto relevante, assim, falei aqui lá da Dome, foi bem legal. Mas eu acho que a Alexa, ela é uma coisa que ela já tá dentro da casa das pessoas, as pessoas estão envelhecendo, entendeu? Pensa assim, para uma idosa, ela tem que levantar para fechar a janela, ela tem que levantar para fazer tal coisa. Alexa, fecha a janela. Alexa, desliga a TV. Então, assim, isso vai ajudando para essas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Só que, cara, você vai chegar... É aquela minha grande luta no dia. Como que eu vou vender a experiência do cliente? Aí você chega com o melhor discurso, mas as pessoas estão muito ali, austeridade. Ah, mas quanto vai custar?
Ah, não sei o quê. Fala, cara, isso não é design centrado no cliente nunca. Isso é design centrado no custo. Ô, Chopp, mas aí não cabe, que é uma tecla que eu sempre bati lá atrás, que sempre, talvez por ter vindo de empresa menor e não ter muito orçamento, eu sempre tive essa cabeça. Que é assim, cara, se eu tenho um bom produto que vai dar um resultado para o cliente, e aí eu acho que são as duas coisas juntas, né? Melhoria de experiência e redução de custo. Por que não as empresas que fornecem não mudam o modelo? Porque uma coisa é chegar, não, eu te cobro 2 milhões pra fazer um projeto. Tá bom, e aí, quanto vai dar? Não, vai ser bom, vai ser bom. Não, mas me paga primeiro, depois vai ser bom. Aí não deu certo, paciente, já me pagou. Né? Você tem óbvio que esse medo, quanto mais a empresa... Sim, E eu vejo empresas gigantescas fazendo merda. sim, Projetos que cobram milhões. Eu lembro, eu posso falar agora porque eu sim. não participei, mas eu lembro uma vez na TAM, tô falando há 10 anos atrás, 12 anos atrás, sei lá quanto tempo, 2014 ali, 15. A TAM gastou 7 milhões de reais, que na época era muita grana. Colocou um projeto 2 anos no ar de reconhecimento de voz, ficou 15 dias no ar e jogaram fora com uma grande Caramba. consultoria. 7 milhões era muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim, Então, assim, e era era a maior empresa do mundo que agora foi comprada, então também posso falar que era a Nuance. sim, Eles que receberam a grana. Então, as empresas, eu entendo esse lado delas, elas querem alguma coisa mais assertiva. Então, cara, eu me comprometo com você. Eu te cobro no resultado. Vamos dividir a grana? Óbvio que também as empresas depois, para dividir, ficam meio preocupadas, mas eu acho que o modelo tem que mudar um pouco. As coisas sim. estão... Mas eu acho, e assim, Sei. eu vou falar uma coisa polêmica, tá? Eu acho que a POC, ela sempre tem que partir do fornecedor, nunca do cliente. POC. Prova de conceito, você validar ali o teu negócio. Por quê? O que que aconteceu comigo? Várias vezes. Cansei de fazer POC, a galera roubar minhas ideias. Não, o que eu faço de POC é assim. Como é que eu entendo? Esse é um bom ponto que todo dono de startup Nossa, que dá vende raiva, para o cara. mercado maior Ah, faz. beleza. Eu já tinha uma iniciativa. Ah, engraçado, mas só foi pro ar depois que eu cheguei. Não, o que dá pra fazer é assim, amigão, o que você espera nessa POC? Eu espero A, B e C. Tá bom, ó, a POC vai custar 200 mil. Você não precisa pagar. Se eu atingir A, B e C que eu te prometi, você me contrata. Se você não me contratar, não tem problema nenhum. Você me paga esse negócio e eu vou embora. Se eu também não entregar o que eu prometi, você pode mandar embora. Então você começa a criar uns gatilhos aonde você, né? Se você entregou o que você prometeu, o cara te obrigado a te contratar. Ele também pode, óbvio, tem que ter uma saída, não te contratar e te pagar pela consultoria que você deu pra ele. Mas é por isso que eu falo, eu acho que assim, essa questão da POC, ela tem que vir muito do fornecedor. Por quê? Porque ele tem que ter autonomia pra chegar lá. Porque o que acontece? Você vai lá e se compromete com a POC. Aí você tem todas as informações, aí é o que mais acontece hoje, muda a cadeira. Isso é. Aí, mano, já era. Aí sua POC Muda. se perde no caminho, porque o Isso, outro diretor tem outra visão, não sei o quê. isso é. Aí você trabalhou, movimentou, cara, eu fiquei 1 ano trabalhando numa POC pra um banco. E do nada mudou a diretoria, o cara tinha Acabou. outra visão. Eu falei, cara, eu não pago minhas contas no mercado com POC. Eu não pago essas coisas. Assim, eu acho que a POC precisa. É um modelo que ela tem que ser. Antigamente eu já fui mais radical. Eu falava, mano, POC é exploração, é um caramba. Hoje eu vejo que não, ela é um caminho, mas ela precisa ser evoluída. Pra Concordo. pensar nos dois Concordo. lados. Porque Concordo. senão não dá, cara. Eu tô cansado de ficar perdendo ideia, de levar ideias. O cara vai lá, leva, fala que já tinha uma iniciativa, aí muda, aí você perde. E eu fico vendo só queimando dinheiro, queimando caixa, como empreendedor, queimando caixa, Sim. e o negócio não entra. Sim. É Mas muito, é um desafio, sabe? eu Mas eu acho que concordo, eu concordo. é uma questão. Se eu fosse, vamos supor, quando a galera vem contratar, ah, Fê, deixa eu trabalhar. Eu falo, não vai fazer POC não, eu vou te pagar, eu posso te pagar. Você vai fazer POC, mas eu vou te pagar a sua POC. Entendeu? E a gente vai tentando achar alguns jeitos, ainda não tem um segredo. Não tem. Não, nenhum modelo, mesmo que eu contei aqui, não resolve todos os problemas. Concordo com Então você. é uma coisa que tem que ser evoluída, mas eu acho que assim, trazer essa discussão. Como que a gente melhora esse modelo de POC para ele fazer sentido para você que é empreendedor também, que bota a sua solução no mercado? Ô Fê, pra gente estamos encaminhando o final aqui, deixa eu perguntar uma coisa da parte do NPS que você falou ali atrás, tá? E aí eu quero ampliar a pergunta. Primeiro assim, eu concordo com você que o melhor jeito de saber se o cliente está gostando não é perguntando para ele. Porque provavelmente ele pode falar alguma coisa errada. É tentar medir pelo uso dele do seu produto. Tem produto que é mais fácil de fazer isso, tem produtos que são menos. Sim, Se ele gostou ou não. Então eu não pergunto nada, eu não preciso incomodar, porque eu incomodo perguntando. sim. Né? Mas além disso, que a gente falou de como melhorar talvez esse entendimento se o cliente gosta ou não, quais são os outros insights que você vê para o futuro, ou coisas que você vê que vão evoluir ou vão ser implementadas aí no atendimento ao cliente, no atendimento ou na experiência do cliente nas empresas? O que você vê aí? Cara, eu tô vendo um caminho caótico, que é todo mundo vai virar um avatar, entendeu? Tá todo mundo Todo virando mundo. bonequinho, várias empresas estão virando bonequinhos, porque o bonequinho vai lá e fala com uma IA,
E aí você entra em todos os chats, hoje você vê que a visão de integração de IA é sempre a mesma, bota um bonequinho, conecta ele no GPT, acho que tá faltando criatividade. Eu acho que a gente vai entrar na era da personalidade, sabe? Você ser autêntico. A autenticidade. A gente tá entrando na era da autenticidade. Porque a hora que todo mundo ficar homogêneo, Quem se destacar. quem se destacar. E a autenticidade, pra mim, ela vem daquilo que a gente falou. O que você tá colocando de arte no seu copinho? Você tá vivendo? O que você tá se relacionando? Porque o que eu vejo a IA hoje? Ela é quase um novo QR Code. Uhum. No cardápio. Uhum. O Jacan, putz, adoro o programa do Jacan, assisto, né? Ele chega, pega a empresa lá toda destruída, surta, e ele tem que melhorar aquilo. Aí ele chegou, cadê o cardápio? Físico. Ah, não tem, é todo QR Code. Não, mas eu não quero QR Code. Eu quero o cardápio físico. Não, mas é que o futuro é esse, a inovação é esse. Aí todo mundo no comentário. As pessoas falam, todo mundo no Odeio. comentário. Cara, eu detesto cardápio. Eu não gosto. Não, eu Pô, também eu não fui gosto. lá pra Também me não gosto. desligar, cara. Sabe? E aí eu chego lá, tem que... Só que o QR Code não é ruim, porque para pagar conta, pra essas coisas, eu prefiro o QR Code. Eu já pego, fazer Pix. O cara, vou te passar minha chave. Pô, vou ter que ficar digitando. Melhor o QR Code, perfeito. Melhor o QR Code. Concordo. Então não é a tecnologia que é ruim, é culturas de uso. Só que culturas de uso é comportamento, é ouvir as pessoas, não querer ficar... É igual o negócio lá da propaganda no começo das interfaces, na URA. Não é entuchar uma verdade para as pessoas. É pegar, identificar, por exemplo, eu vejo o YouTube tem uma cultura de canal. O TikTok tem outra cultura de canal. Tava falando com o Patrick ontem. A gente nem tá buscando mais coisa no YouTube, no Google. YouTube direto. É, a gente busca no YouTube, a gente busca no TikTok, a gente busca no GPT e pede pra ele trazer os links. Entendeu? Tipo assim, tá dando mais porque no Google, o que aconteceu? Virou um negócio de propaganda. Aparece quem pagou. E não necessariamente é aquilo que eu quero ver o que tem, entendeu? Então, assim, o comportamento, as pessoas estão mais ligeiras. Hoje, elas não consomem mais uma marca antes dela ver o que aquela empresa faz, qual a reputação dela. Isso é uma coisa que também pega muito, cara. Quero conectar uma coisa que você falou aqui, que são meio as ondas. Vamos pegar lá aquele modelo de inside sales. Sim. Que uma hora, puta, alguém começou lá atrás, em 2010, sei lá quando começou, deu super certo, mas o modelo vai se exaurindo. E aí hoje as pessoas, as empresas que vão montar uma máquina de vendas, como eles falam, não vai ter efetividade, acho que quase nenhuma do que tinha lá atrás, antigamente, né? E aí, você falando disso, eu acho que tem muita onda. Então, acho que o recado para as pessoas é, legal, tem coisa que você tem que seguir porque alguém criou bem, mas toma cuidado com o timing. Exato. Não seja o que vai entrar no final, não seja agora você a colocar no seu restaurante novo um cardápio em QR Code. Exato. Então, É muito cultural. tem que ficar atento com... É isso que você fala de estar na rua, de Tá estar na conversando. rua, comportamento, cara. Eu vou lá, por exemplo, na fila. Eu fui no show de rock, fui no show do Pentagram. Pentagram, cara, rockzão pesado. E todo mundo conhece ele pelo meme. Então, é o que eu falo, muitas pessoas pegam só o recorte da internet. Mas você vai ver o show, é outra... Cara, eu falei, mano, meu sonho é ser igual esse cara. Ele não sei quantos anos, mas ele parece ter mais de quase uns 80 anos e tava lá fazendo rock and roll. Só que, cara, na fila, a gente fala muita coisa. 40 minutos ali esperando, falando, conversando. Eu lembro, eu fui office boy. Eu ficava na fila de banco, cara. E era um momento que eu refletia. Quando eu pegava ônibus, eu morava lá no Capão, eu tinha que trabalhar na Barra Funda. Era 2 horas. A Nath, uma coisa importante, quando a gente fundou a Johnny Days, cara, ela atravessava a cidade. Porque eu tava lá, tentando fazer a Johnny Days, mas assim, eu tinha saído da empresa e tava tentando fazer o negócio dar certo. E ela que sustentou isso pra fazer. Ela acreditou muito, entendeu? Hoje a gente só tá aqui porque ela botou fé e falou, não, cara, vai lá, eu vou correr aqui. Mas eu tava, obviamente, tentando, mas enquanto não achava, eu tava tentando construir. Mas cara, é isso, é você tá na rua, entendeu? O comportamento, como que as pessoas estão usando as coisas, e isso vai mudando, cara, vai mudando rápido. Outra coisa, eu sempre falo, por que eu acredito muito na Alexa? Porque quando ela chega na cultura de base, assim, ela tá nas músicas. Por exemplo, antigamente você tinha lá, as músicas começavam a falar, tô de Lacoste, tô sei lá o quê, e vai falando as músicas, A marca isso vai tá chegando nas tá pessoas. chegando na comunidade, tá chegando nas pessoas e tal. E quando eu comecei a ver que a Alexa tava virando muito meme, a Alexa tava entrando nas músicas como forma de Alexa, não sei o quê. Falei, pô, tá chegando. O Então, Facebook entrou nas músicas uma época, o Pix entrou nas músicas uma época. Exato, mas quando aí é comportamental. Sim. E aí Sim, você legal, fala, legal. pô, mano, tem aí sinais de que isso aí pode A pegar, própria virar uma coisa. tendência, sabe? Eu acredito que vai virar uma tendência sim. Ô Fê,
Eu tava refletindo, você falou também, beleza, falar com muita gente, mas tem muita coisa que a gente já sabe como verdade, a gente individual, sei lá, eu não gosto de QR Code, eu não gosto que me falem propaganda antes de depois fazer uma pelo problema, né? Tudo isso que a gente mesmo sabe, não precisa nem conversar com ninguém. Não é que é ruim conversar, mas assim, já começa por si. Aí eu chego na empresa, vou lá e implemento um negócio desse, que eu não gosto. Você acha que as pessoas deveriam se ouvir mais como consumidor? Com certeza, cara. Questionar mais, né? Não, Tipo- assim, você mesmo, por que que eu não gosto disso? Eu tô fazendo isso do outro lado. Eu como empresa, eu como fornecedor faço, e eu como cliente não gosto. Né? Porque eu acho que acontece muito isso. É a minha luta que eu falei. É isso que eu falo. Eu tento vender, mas todo mundo quer inovar. Mas ninguém quer correr o risco da inovação. Eles querem um case validado de mercado pra poder ir lá e falar, beleza, esse cara não se ferrou, a gente pode ir por aqui. Pô, a gente fez um projeto muito inovador. Que eu já tava tentando ali com a Yasmin levar pra várias coisas. Yasmin, a pessoa gosto bastante, trabalha aqui com a gente. Mas a gente já tava tentando levar isso pro mercado há muito tempo e ninguém comprava. Precisou de pessoas corajosas pra falar, cara, isso vai dar certo. Só que assim, você não tem dado. Quando a inovação é Não nova, é novo. você não tem histórico, Sim. pô. Você vai ter que comprar o risco. Tem que ter o risco. Então, eu acho que esse é o grande desafio da inovação. Todo mundo quer um case. Ah, você já implementou isso em algum lugar? Primeira coisa que eu escuto. Tá, onde você já fez isso? Que besteira. Amigão, É, não fiz. e a gente vê muito menos. A gente tem uma cultura de inovação, as pessoas falam isso, mas não tem. Muito mais assim, a empresa está num momento super delicado. Aí ela inova. É. Aí ela topa um modelo de negócio diferente. Aí ela quer performance. Aí ela busca o que precisava mesmo. Você não Mas vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, Perfeito. cara. Perfeito. Boa. Chops, muito obrigado. Baita aula. Foi nossa hora aqui, mas, pô. Muito legal. Eu agora tenho conversas assim, mais abertas, que vai conectando tudo fora do óbvio, Sim. mas que faz muita diferença para você tocar o seu dia a dia. Acho que é super Sim. importante, de vez em quando, dar uma expandida. Eu só Show. queria ser bem atendido, cara. O meu propósito é, cara, dá pra ser legal. Não precisa ser chato essa experiência, sabe? Dá pra ser legal. E eu vou lutar, cara. Eu não vou desistir. Uma hora vai ter um doido que vai comprar minha ideia e a gente vai mudar o mercado. Boa. Entendeu? E eu não vou desistir disso. É Boa. isso. Essa é Fechou, a mensagem pra todo mundo. É isso. Valeu, cara. Valeu, Obrigado. obrigado.